Fabião, FGTS no crédito imobiliário. A gente recebe 1 milhão de dúvidas, eu tenho dúvidas sobre isso, tanto financiamento quanto consórcio. Eu preciso que você explique pra gente e no final desse vídeo a gente tem que entender já para usar o nosso FGTS. Então, por favor, pode dar seguimento. Você consegue utilizar o FGTS tanto para entrada no financiamento imobiliário, tá? Se você tiver ali 20%, 30% do valor do imóvel de FGTS, você pode utilizar só o FGTS como entrada, tá? E financiar o restante. Você Certo. pode utilizar o FGTS como parte de uma entrada e complementar o restante com recursos próprios, tá? Acontece bastante. Pode ser híbrido, então eu uso o dinheiro do meu bolso mais o FGTS para juntar os 20, 30% de entrada. Exatamente, tá? Certo. Para o banco, o que você acerta de recurso próprio é um acerto direto com o proprietário do imóvel que você está adquirindo, ou Tá, seja, com a parte entendi. vendedora, né? O FGTS ele é liberado junto com o valor do financiamento ao final do processo, depois que o registro é encaminhado para o banco. Então libera ali, por exemplo, 350 mil, 300 de financiamento, 50 mil referente a FGTS. Libera no mesmo período, ao final do processo, tá? Mas o acerto em recurso próprio, se houver, é feito direto entre as partes, né, comprador e vendedor. Você pode ainda utilizar o FGTS a cada 2 anos para amortizar o seu saldo devedor junto à instituição. Certo. Né? No caso, no produto de financiamento, você consegue fazer isso. Se tratando de consórcio, é um outro universo, é bem diferente. Mas o legal, assim, é que você consegue utilizar o FGTS para lance. Por exemplo, um lance decisivo ali para você contemplar um crédito imobiliário, por exemplo, consórcio imobiliário, seria de 60%. Se você tiver desses 60, 40 for FGTS, você pode usar, somar recurso próprio e somar com lance embutido. Certo. Você consegue fazer isso, tá? Certo. Na operação de consórcio, o valor do FGTS, do ponto de vista de crédito, ele funciona como um lance embutido, ele é descontado do crédito, porque Certo. assim como no financiamento, no consórcio, o FGTS, ele é acreditado também no final do processo. Entendi. O FGTS mais o recurso da carta. Você pode utilizar o FGTS no consórcio também para amortizar a cada 2 anos. Mesmo que eu não tenha usado o FGTS como lance. Fui lá, tô no consórcio, mas depois de ser contemplado ou antes? Depois de ser contemplado. Certo. Então Antes, contemplei minha carta, tenho lá meu FGTS, mesmo que eu tenha usado para lance. Aí tá lá rendendo, lá tá, tá acumulando valor. A cada 2 anos eu posso amortizar, então. pode amortizar assim como você faz no financiamento também. Certo. E também a liberação do FGTS no consórcio é diferente. Você tem que contratar uma empresa, as administradoras têm parceria com essas empresas, tá? Você tem um custo para a liberação do FGTS, e aí você paga ali em torno de 2.500, R$ 3.000 para essa empresa, e ela faz a operação da liberação do FGTS para o vendedor. No consórcio é um pouco diferente. Certo. Mas tem algumas regrinhas, certo? Porque é do uso do FGTS em si, certo? Que acho que isso você pode dar uma luz pra gente, se for. Exatamente. Seja para consórcio ou para financiamento, as regras de FGTS devem ser seguidas, tá? Você tem que estar enquadrado nas regras de utilização do FGTS, independente do produto. Eu já tive contato com clientes que falaram assim: eu vou tentar fazer no consórcio, porque no financiamento eu não pude usar o FGTS. E aí também É a tem mesma alguns coisa. profissionais da área de consórcio mal informados com relação ao uso do FGTS, falam: não, mas aqui no consórcio você consegue. A regra ela é padrão, independente do produto, tá? Tá. Eu separei ali algumas das regras básicas para a gente poder apresentar. Vamos lá Tá para o bom. quadro. Fechado. Então, gente, só enfatizando que, independente do produto, dentro do crédito imobiliário, quando você vai fazer a utilização do FGTS, seja para entrada ou para amortizar saldo devedor a cada 2 anos, a regra para a utilização é padrão, tá? Então, a regra principal, então a gente tem aqui, né, não ser proprietário, promitente comprador ou usufrutuário. Resumindo, não ter imóvel no nome, tá? Então, seja proprietário do imóvel ou usufrutuário, tá? A gente pega muitos casos que o cliente tem declarado no imposto de renda um imóvel que é inventário da família e ele tem um usufruto. Nesse caso, o cliente ele não consegue utilizar o FGTS, tá? Questão dele ser proprietário de um imóvel. Se for fora da região limítrofe de onde ele está comprando o imóvel, por exemplo,
eu vou utilizar meu FGTS para entrada, eu estou comprando um imóvel aqui em São Paulo, só que eu sou proprietário de um imóvel na Bahia, não tem problema, tá? Desde que o imóvel que você está adquirindo esteja fora dessa região limítrofe, tá? Possuir pelo menos 36 meses acumulados de contratação no regime CLT. Então não são 36 meses seguidos, né? Dentro da sua carreira ali, se você tiver 36 meses, você já é elegível para utilizar o saldo de FGTS. No app Meu FGTS deve constar na modalidade rescisão. Por quê? Teve uma época em que o pessoal estava utilizando muito o saque aniversário através do app. E aí no mês do aniversário ele consegue sacar uma determinada quantia. Quando a pessoa faz isso, ele fica inelegível para a utilização do FGTS por 2 anos, que é o período onde ele vai conseguir mudar a modalidade de saque aniversário para rescisão novamente. Tá? Imóvel declarado no IR, assim como eu falei um pouco antes, né? Se eu tenho um imóvel na Bahia e ele está declarado no IR, na auditoria de FGTS eles vão verificar que é um imóvel fora da região limítrofe, no exemplo que eu dei comprando em São Paulo, né? Então não tem problema nenhum. Agora, se eu for usufrutuário de um imóvel, se eu recebi uma fração de um imóvel em doação, de um terreno, que seja, aí você já desenquadra e não consegue utilizar, tá bom? Possuir vínculo de trabalho ou de moradia no município onde está comprando o imóvel. Exemplo, eu estou mudando da Bahia para São Paulo, tá? Mas antes de dar entrada nos papéis de comprar o imóvel, eu aluguei um imóvel, um apartamento, eu estou morando de aluguel em São Paulo, porque a minha empresa fica aqui em São Paulo, eu trabalho aqui. Então eu tenho que comprovar esse vínculo na auditoria de FGTS de trabalho ou de moradia, tá? Se eu não tiver esse vínculo de moradia, eu estou mudando de estado, pelo menos de trabalho eu tenho que ter. Se eu não tenho vínculo nenhum com esse município onde eu estou comprando um imóvel, no caso de trabalho ou de moradia, eu não consigo utilizar o FGTS, tá? E aqui, por último, FGTS do vendedor. A Caixa tem exigido uma declaração da parte vendedora, ou seja, o proprietário que está vendendo o imóvel dele, de que ele não utilizou FGTS para a compra daquele imóvel nos últimos 3 anos. Então vamos supor, estamos aqui em 2025, eu comprei esse imóvel que eu estou vendendo hoje, eu comprei esse imóvel em 2020 e eu utilizei o FGTS. 2025, 5 anos depois, eu estou vendendo esse mesmo imóvel e o comprador está utilizando o FGTS. Sem problema, ele consegue. Agora, se eu tivesse comprado esse imóvel ano passado, 2024, e uma pessoa está querendo comprar esse imóvel utilizando o FGTS, ele já não consegue, tá bom? Então, assim, essas são as regrinhas básicas para a utilização do fundo de garantia, seja para entrada, amortização do saldo devedor no produto de financiamento ou para lance no consórcio.